Olá, pessoal. Eu me chamo Ronaldo, professor de História, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o Brasil Colônia. Pessoal, Brasil Colônia é conhecido devido ao período de 1500 a 1822. Então, toda vez que vocês escutarem a palavra Brasil Colônia, o período colonial, está referindo esse período, tá? De 322 anos. O Brasil foi colônia de Portugal, tá? Através do Pacto Colonial, né? Que tudo que se produzia ou toda a riqueza do país pertencia a Portugal. Então, pessoal, nós vamos dar seguimento à nossa aula aqui, que, que temos também o período pré-colonial. O que é o período pré-colonial? Esses 30 primeiros anos, tá? De 1500 a 1530, na qual os portugueses mais exploraram o pau-brasil. Então, esses 30 primeiros anos, Portugal não teve intenção de mandar pessoas para cá para colonizar. E essa exploração do pau-brasil se deu muito com os indígenas, através do escambo, tá, pessoal? Então, o português chegava aqui e trocavam com os indígenas faca, espelho, ferramentas, em troca do pau-brasil. Então, ele oferecia isso ao índio, ao indígena, e o indígena, em contrapartida, cortava a árvore do pau-brasil e levava até as praias, né, nas feitorias, qual fazia essa troca, tá, entre portugueses e indígenas, que nós damos o nome de escambo. Após esses 30 primeiros anos, né, o Portugal decide, então, colonizar o quê? Trazer pessoas para cá, desenvolver com medo de perder o território. Então, ele decide colonizar o Brasil. O rei de Portugal propõe fazer as capitanias hereditárias. Ele dividiu a parte que pertencia a Portugal em 15 lotes horizontais, tá? Então ele doou esses 15 faixas de terras a 12 capitães donatários, que são nobres portugueses, tá? Através do Tratado de Tordesilhas, na qual dividiu, tá, a América do Sul em duas partes, sendo a parte litorânea ficou para Portugal e a parte mais interior do Brasil ficou para a Espanha. Então, através do Tratado de Tordesilhas, que é um tratado entre Portugal e Espanha, o continente América do Sul em duas partes, mas eu vou falar especificamente do Brasil, divide o Brasil aí nessa parte litorânea ficou para Portugal e a parte mais do interior do Brasil fica para a Espanha, tá? Na qual os outros países, como Holanda, França, Inglaterra, não concordam com esse Tratado de Tordesilhas, tá? Que posteriormente a gente vê muitas invasões holandesas, tá? No Nordeste brasileiro, invasões francesas também, tá? No Rio de Janeiro, que hoje é o estado do Rio de Janeiro. Então, tivemos essas invasões de outros países devido a não concordar com esse Tratado de Tordesilhas, tá? Mas tivemos esse tratado entre Portugal e Espanha, que Portugal, na parte dele, ele divide o Brasil em 15 faixas de terras. Então, o rei de Portugal decide formar o governo geral aqui no Brasil. O que seria isso? Então, em Salvador, tá? E colocou Tomás de Souza como o primeiro governador geral do país, tá? Era um período na qual o açúcar tinha muito valor na Europa, tá? Então nós tivemos aí esse período de escravidão no Brasil, é uma dívida, né, social que o Brasil tem com os negros africanos, devido mais de 300 anos, pessoal, a escravidão foi uma prática legal no Brasil, tá? Então, só foi terminar mesmo em 1888, né? Com a Lei Áurea. Então, nós temos aí esse período, assim, essa mancha, né, na história do Brasil, que é o período de escravidão. Então, o que mantinha essas lavouras de cana-de-açúcar? O que mantinha? Basicamente, eram os escravos, vindo da África, tá? E nesse período da escravidão, o comércio de escravos, onde os portugueses lucravam muito com a venda, com o comércio de pessoas. Essas fazendas, tá, de cana era mantida
através da escravidão. Pessoal, também temos que entender nesse período a prática do plantation. Então, pessoal, às vezes você escuta essa palavra, o que é o plantation? Pessoal, as principais características, é um sistema, tá, de monocultura, que se produz apenas um produto, que seria a cana. A intenção dele é para o mercado externo, então tudo que se produzia aqui era para fora, basicamente era para Portugal, o Brasil era colônia, então o que produzia tinha que vender a Portugal, e Portugal vendia para o resto dos países da Europa. Então, monocultura, mercado externo, tá? O mercado consumidor, a mão de obra era uma mão de obra escrava, tá? No caso, utilizado os negros vindo da África, tá? E os latifúndios, que são grandes propriedades de terra. Então, basicamente, as características do plantation é essa, tá? Monocultura, mercado externo, mão de obra escrava e latifundiários, tá? Então, isso mantinha a produção do açúcar, tá? Que a princípio nós temos o pau-brasil como a primeira economia do Brasil e a segunda o açúcar, tá? O açúcar, nesse período colonial, ele é o grande carro-chefe da economia do Brasil. Seguindo em frente, tá? Nós já falamos aí sobre a escravidão no Brasil. Nós temos também, pessoal, uma coisa que os alunos têm que entender e tentar buscar muito, ver, às vezes nossa aula aqui é meio rápida, mas vocês têm que ver as revoltas, tá? No período colonial. É um conteúdo bastante cobrado no Enem, tá? Questão das revoltas. Tivemos muitas, tá? As nativistas, pessoal, são mais revoltas locais, que são aquelas que procuravam combater ou não concordava com o sistema que Portugal estava implantando no Brasil. Então, são mais revoltas regionais, tá? Na qual eles não buscavam a independência, mas sim reivindicavam alguns direitos que Portugal acabava atropelando. Aqui tivemos a Guerra dos Emboabas, tá? Que é entre bandeirantes e os emboabas, que é conhecidos como os forasteiros. A Guerra dos Mascates, tá? Que é em Recife. Peço para os alunos buscar mais, dar uma pesquisada a respeito dessas revoltas, tá? As revoltas emancipacionistas, pessoal. Essas revoltas já tinham uma visão mais de independência, na qual essas revoltas buscavam a independência desses locais com Portugal. Nós tivemos a Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, né? Que temos o Tiradentes como um marco na nossa história, devido à sua morte, né? Então, Minas Gerais busca essa independência de Portugal, mas é reprimido, tá? Pelas forças portuguesas. Nós tivemos também a Revolução Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Então, pessoal, eu coloquei aqui um quadro diferenciando a conjuração mineira e a conjuração baiana, tá? Os anos de cada uma, o objetivo fundamental da mineira, independência nacional, baiana também, independência nacional. A influência porque a conjuração mineira, ou Inconfidência Mineira, eles se basearam muito na independência dos Estados Unidos, tá? E a baiana, pela Revolução Francesa. E a influência ideológica, as duas são pelo iluminismo, tá? É outra questão também que eu falo para os alunos, que a respeito do iluminismo, é um tema muito cobrado no Enem, na qual vocês buscam assistir alguma coisa, alguma fala sobre o iluminismo, esse período, tá? Da nossa história. Vamos lá. As causas locais. A crise na mineração. Em Minas Gerais foi a questão da crise da mineração. A conjuração baiana, a crise do abastecimento. Devido a esses fatores, tivemos essas revoltas. A liderança, elites, a mineira, elites coloniais, a baiana, camadas médias e populares. Então, a gente vê aí, entre a mineira e a baiana, que a mineira foi mais parte da elite, tá, de Minas Gerais. Já a baiana
já teve mais essa participação da população, as classes mais inferiores, tá? Estruturas sociais moderadas, Minas Gerais foi uma coisa mais moderada, ficou mais na questão da ideologia, da fala, e a baiana foi uma coisa mais radical. Eles já tiveram um confronto mais de luta mesmo com a coroa portuguesa. O período joanino, que vai de 1808 a 1821. O que é o período joanino, professor? O período joanino é quando a família portuguesa, a família real portuguesa, vem para o Brasil. Devido que? Devido a adesão do bloqueio continental. Então, Napoleão fala qual país que apoiava a Inglaterra, eles iam invadir. Então, Portugal tinha uma aproximação muito grande com a Inglaterra e a França, que era liderada por Napoleão, invade Portugal. Então, com medo de Napoleão, a família real vem para o Brasil, tá? Então, eles vêm para cá, aí temos o fim do Pacto Colonial e a abertura dos portos. O que é a abertura dos portos, professor? Foi quando a chegada da família real no Brasil, eles abrem os portos às outras nações, tá? Então, nesse período, a Inglaterra é a grande potência mundial. Então, se busca esse comércio agora com a Inglaterra. Então, o Brasil começa a negociar com outros países fora Portugal, tá? No caso, mais a Inglaterra. Aqui, pessoal, eu trouxe algumas realizações de Dom João, que era o rei de Portugal nesse período. Quando ele vem para o Brasil, ele cria aqui no Brasil a Academia Militar, o Banco do Brasil, a Imprensa Regis, tá? Que é a parte da imprensa, do jornalismo, a Biblioteca Real, as escolas de medicina na Bahia, no Rio de Janeiro, que as primeiras faculdades foram essas aqui, criadas por Dom João, o Real Teatro de São João, e o Jardim Botânico. Então, foi algumas construções, desenvolvimento com a chegada da família real que teve no Brasil. Pessoal, um fator também muito importante que eu coloquei aqui, que eu quero falar com vocês, em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, o que é isso? Então, em 1815, com a família real chega aqui no Brasil, em 1808, né? O Brasil é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal. Então, são 7 anos, né, para a independência, que o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, tá? Então tivemos aí essas 3 fases. A primeira fase, pessoal, de 1500 a 1530, Brasil pré-colonial. O que é? Na qual Portugal buscou mais exploração do pau-brasil. Depois de 1530 a 1815, que é mais o período colonial, na qual tivemos aí o grande impulso no Brasil, na qual Portugal vem para cá, tenta povoar as grandes lavouras de cana-de-açúcar, o período da escravidão. A escravidão vai estar lá na frente, né, pessoal? 1888, tá? Nós temos esse período aí que o Brasil passa a ser Reino Unido de Portugal. Nós tivemos também, em 1820, tá? A Revolução do Porto, na qual é exigido, né, o objetivo dessa revolução lá, a volta de Dom João VI a Portugal, tá? Que a família real estava no Brasil. Ele estava reivindicando a questão da Constituição portuguesa e eles também, nessa revolução, nessa revolta, né, lá em Portugal, que é conhecida como a Revolta do Porto, eles queriam que o Brasil voltasse de novo a ser colônia de Portugal, tá? Portugal continuava sendo a metrópole, o Brasil ser a colônia. O Brasil ele tinha sido elevado em 1815 a Reino Unido de Portugal. Então, essa revolução acaba fazendo o quê? Dom João VI, a família real, volta a Portugal em 1820. Nós temos aí também, pessoal, o processo de independência, que é de 1821, mas se consolida, né, em 1822, né? Em 7 de setembro de 1822, nós temos a independência do Brasil com Dom Pedro I. A família real volta a Portugal, sendo que
Dom João deixa seu filho aqui, Dom Pedro I, representando ele. Tá? Então, após isso, 2 anos depois, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam esse período da seguinte forma: esses 322 anos. Então, toda vez que falar de Brasil colônia ou período colonial, tá? Então, está se referindo a esse período aí. Esse aí é o tema, pessoal, que eu queria falar com vocês, abordar, e me coloco à disposição de vocês. Se algum aluno tiver alguma dúvida ou eu puder ajudar, eu me coloco à disposição para a gente estar aí batendo um papo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e agradeço a atenção de todos.